Pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem. O objetivo de eu estar enviando essa aula para vocês assistirem é, conforme nós conversamos logo antes do final do ano e na primeira semana, na semana passada, é recuperar aquelas aulas que foram, entre aspas, perdidas por conta de jogos do Brasil na segunda-feira na Copa e é para a gente estar no final do semestre e talvez não ter horário suficiente para a gente recuperar elas e também não trazer vocês em horários que não sejam os horários de aula. Então, essa aula sendo gravada, vocês podem assistir o momento que vocês quiserem. Vai ser uma unidade bem tranquila, é uma unidade de profilaxia, vão ser divididas em duas partes. Essa primeira parte vai ser gravada, a segunda parte eu vou falar com vocês em sala de aula. Então, caso vocês achem que seja necessário repetir essa aula em sala, que vocês não tenham entendido, não tem problema, a gente pode encontrar um outro horário. E se vocês tiverem dúvida, vocês podem me procurar em horário de aula ou mesmo na minha sala, que eu vou estar à disposição. Então, essa unidade ela é a unidade 5, nossa última unidade. Eu vou dividir, como eu acabei de falar, em duas partes. Uma primeira que está sendo enviada agora, foi enviada agora para vocês que estão assistindo nesse momento. Uma parte mais de profilaxia, falando um pouco de EPIs, equipamentos de proteção individual e de desinfecção e desinfetantes, e uma segunda parte que vai ser controle de vetores, especialmente roedores, que eu vou falar para vocês em sala de aula. Então, assim, vamos lá, vamos passar para o que interessa, que é essa unidade 5, essa primeira parte que está sendo gravada agora. Então, como eu acabei de falar, nessa aula que vocês estão vendo agora, vocês vão falar um pouquinho de equipamentos de proteção individual. Tá? Provavelmente vocês já ouviram falar da maioria deles, falar um pouquinho da importância. E eu termino ela falando de desinfecção e desinfetantes. Aí na próxima aula em sala de aula, eu vou falar para vocês sobre combate de vetores e roedores, especialmente de roedores. Então, iniciando aqui a nossa unidade 5, eu vou começar a falar para vocês de equipamentos de proteção individual. Ou os nossos EPIs. Então, provavelmente vocês já usaram vários desses equipamentos, então só vou trazer algumas características importantes e algumas lembranças ou recomendações relativas a esses equipamentos de proteção individual. Como o próprio nome diz, ele é um equipamento de uso individual. Tá? Então, alguns podem ser reutilizados, outros precisam ser descartados após o uso. Vou comentar isso logo na sequência com vocês. Qual o objetivo, então, dos EPIs? Proteger quem está utilizando em um primeiro momento. Então, se você está fazendo manipulação de algum agente biológico, químico ou mesmo físico, por exemplo, calor, frio extremo, objetos afiados, perfocortantes, esses EPIs são utilizados para proteger quem está utilizando. Né? Em outra, digamos assim, outro panorama, em outro objetivo, por exemplo, vocês evitarem a contaminação de material quando vocês estão utilizando experimentação ou mesmo em produção. Então, por exemplo, quando vocês acompanham, provavelmente vocês já viram ou acompanharam a produção de produtos de origem animal. Então, produtos de origem animal que servem para consumo humano, eles têm que ter uma proteção para evitar a contaminação cruzada, especialmente das nossas mãos ou aerossóis, enfim, nossos, para não contaminar, né, para que eles sejam comercializados de maneira inócua, sem contaminação. Então, a gente utiliza também os equipamentos de proteção individual para evitar a contaminação de material. Na produção de alimentos, na experimentação animal, enfim, para quem trabalha com pesquisa. Então, são objetivos bem tranquilos em relação a isso. Todos os EPIs eles são considerados barreiras primárias, então é a nossa primeira barreira de proteção contra agentes externos para nos proteger, como eu acabei de falar, para proteger a questão de segurança alimentar. Eu vou trazer alguns, não vou falar de todos, mas de alguns dos principais EPIs, como eu comentei anteriormente, provavelmente vocês já ouviram com certeza, mas provavelmente vocês já utilizaram vários desses EPIs.
Não vou comentar pontos gerais sobre todos eles, mas vou trazer os principais aqui para vocês. Então, vocês vão ver que eu vou começar aqui com os mais simples, os mais usuais, que são as luvas de proteção. E aí vocês vão ver que existem diferentes tipos de luva. Tá? Então, as luvas, obviamente, são utilizadas para proteger as mãos, quando a gente pensa do ponto de vista de quem está utilizando, e para também evitar contaminação, por exemplo, na produção de alimentos, contaminações cirúrgicas. Então, a gente, baseado nesses princípios, vocês vão ver que existem diferentes tipos de luva. Então, o principal objetivo é prevenir contaminação de pele, mãos e antebraços, do ponto de vista de quem está utilizando, mas também, como eu acabei de falar, garantir segurança alimentar, garantir esterilidade durante processos cirúrgicos. A maioria das luvas elas são feitas para serem descartadas após o uso, ou seja, elas não serem reutilizadas, especialmente as mais comuns que a gente tem, essas luvas que a gente chama de procedimento, que a gente compra nessas caixas aí que normalmente vem 50 pares. Essas são luvas descartáveis, não podem ser reutilizadas. Existem também as luvas cirúrgicas, vou falar logo na sequência para vocês, que também, obviamente, são descartadas após o procedimento cirúrgico. Tá? Mas existem algumas outras luvas que elas podem ser reutilizadas, algumas devem ser reutilizadas pelo custo também, e eu já trago elas na sequência para vocês. É sempre importante lembrar que, independente do tipo de luva que vocês estejam utilizando, independente da função que vocês estejam desempenhando ao as utilizar, essas luvas não eliminam a necessidade da gente lavar as mãos. Né? Porque a gente está utilizando luva que a gente não tem que fazer uma boa higiene e desinfecção das mãos. Tá? Então, a luva nunca vai eliminar a necessidade de se lavar as mãos. Tá? Então, o ideal é que a gente faça então, essa higienização das mãos antes da utilização das luvas e após também, especialmente porque muitas dessas luvas elas possuem um talco, um amido, para facilitar a gente calçar e remover ela. Dependendo do tempo que a gente utiliza essas luvas, na maioria elas são de algum componente sintético e a gente acaba transpirando, então as mãos ficam suadas. Então, o ideal é a gente sempre lavar antes, para estar calçando a luva com as mãos o mais limpo possível e lavar depois para a gente eliminar resíduos do pós-uso de luvas. Nesse sentido, vocês vão ver aqui uma lista das principais tipos de luva que a gente tem. Algumas eu vou trazer na sequência aí algumas características mais específicas. Então a gente tem a luva de látex, que é a luva comum, essa que a gente compra em caixa. Vocês encontram facilmente em farmácias. Eu tenho visto bastante em mercados. Essa é uma luva que faltou bastante durante a pandemia, aumentou muito o preço durante a pandemia. Então, por exemplo, antes da pandemia, tu comprava uma caixa de luva de 50 pares aí, variava de 18 a 25 reais. Na pandemia, ela chegou a passar de 100 reais. Então, essa luva simples que a gente compra, luvas descartáveis. Existe a luva de látex estéril, que a gente conhece como luva cirúrgica. Essas normalmente vêm em embalagens individuais com par, né? Então, porque elas são esterilizadas, elas são livres de contaminantes, e por isso elas são utilizadas em processos cirúrgicos. Também são luvas descartáveis, mas o material é mesmo látex. É um látex um pouquinho mais grosso, e elas são um pouquinho mais compridas. Então, vocês estão vendo a manga da luva aqui. As luvas de látex estéreis ou cirúrgicas, elas vêm até um pouquinho quase próximo do antebraço para garantir uma inocuidade a mais durante o processo cirúrgico. Existem as luvas de vinil, vinílicas, que são também facilmente encontradas em farmácias, supermercados. Eu tenho visto também as de vinil no supermercado, que são luvas utilizadas em substituição quem tem alergia ao látex ou alergia ao talco ou amido, dependendo dessas luvas. Então, são luvas que a gente chama de hipoalergênicas, que as pessoas utilizam, pessoas que têm algum nível de alergia, as de látex, elas podem substituir. E as luvas de borracha, eu vou mostrar para vocês, que são aquelas luvas que normalmente a gente utiliza, vocês veem o pessoal utilizando para fazer limpezas gerais, tem gente que utiliza para lavar a louça, enfim. Essas aqui já são luvas que podem ser reutilizadas. As três primeiras látex, as cirúrgicas de látex, a de vinil, elas são luvas descartáveis. Essa aqui é a primeira categoria de luva que pode ser reutilizada. Tem outros tipos de borracha, nitrílica, vocês vão ver logo na sequência. Luva de cloreto de vinilo ou de PVC. Luvas de malhas de aço, que são bastante utilizadas para quem trabalha com objetos perfluocortantes, especialmente quem manipula faca em frigorífico, açougue, enfim, para minimizar as chances de lesões por corte.
Tem as luvas, e aí tem as luvas que a gente chama de luvas térmicas, né? Aquelas luvas que a gente utiliza para manusear objetos quentes, especialmente em laboratórios, as de Kevlar, as térmicas de nylon. Tá? E por fim nós temos as luvas de raspas de couro, que são luvas bastante grossas, que a gente tem pouca sensibilidade a utilizar, e o objetivo delas não é em nenhum momento te proporcionar sensibilidade, sim proteção. São luvas que são utilizadas comumente para quem trabalha com bioterismo, contenção de animais, para evitar que, enfim, ocorram acidentes pelo mordedura dos animais ou pela garra, né, pelas garras dos animais. São luvas que são utilizadas para manipulação de animais. Eu vou trazer algumas características individuais de algumas delas, não de todas elas, tá? Para que vocês possam observar alguns pontos importantes, que são bem simples para todas elas. Começando então com as luvas de látex, repito, são luvas descartáveis, tá? Então devem ser utilizadas em procedimentos que não requeram esterilização, ou seja, essas luvas aqui, muito embora às vezes a gente vê o pessoal utilizando em processos cirúrgicos, elas não são estéreis. A gente está a campo, então o ambiente não é estéril, ok? Mas eu sempre digo para vocês, eu ensino para vocês que é correto, e depois cada um faz o que achar interessante. Então, essas luvas elas não deveriam ser utilizadas para quem está conduzindo o processo cirúrgico, por exemplo, por menos invasivo que seja, tá? Porque elas não são estéreis, então elas são luvas de proteção, tá? Descartáveis. As luvas de látex estéreo, o material é o mesmo, só voltar aqui, ó. Então, aqui vocês estão vendo a luva de látex, ela tem uma manguinha vai um pouquinho além do pulso. As luvas de látex estéreo que vocês não estão vendo, porque ela vai lá na metade do antebraço, mais ou menos, porque elas ampliam, aumentam o campo de esterilidade. Essas luvas elas são estéreis, elas vêm em pacotinhos com pares, só são abertas em ambiente estéreo no momento pouco antes de fazer o processo cirúrgico. Então, também são luvas descartáveis. Se vocês compararem aqui, vocês vão ver que a luva de látex ela é um pouco, vocês conseguem ver através dela, ela tem um grau de transparência, e essa luva aqui ela não tem transparência não, porque o látex é um pouquinho mais grosso, tá? Mas elas são luvas descartáveis. Também são um pouquinho mais caras do que as luvas de procedimento, as comuns, né? Porque elas passam por um processo de esterilização, elas são vendidas em pares, em caixas com pares, então elas são um pouquinho mais caras. As luvas de vinil, como eu falei para vocês, elas não contêm látex. Então, quem tem alergia a látex, elas são o que a gente chama de látex free. Tá? Não contém o amido interno. Então, tem pessoas que têm alergia a látex e amido, tem as que são muito azaradas que têm alergia aos dois, a látex e amido. Então, a gente chama isso aqui de hipoalergênicas ou antialérgicas. São utilizadas em substituição às luvas comuns, às luvas de procedimento. Também são luvas descartáveis. Passando para a próxima aqui, só para trazer algumas características, as luvas de borracha, como eu mencionei para vocês, tá? Então são luvas, tem várias cores, tem amarelo, azul, vermelho, verde, então mais diferentes tipos de cores, a cor não importa nesse caso aqui. São normalmente utilizadas para serviços gerais, essas luvas aqui, desde que elas não tenham nenhum tipo de desgaste, perfuração, enfim, elas podem ser reutilizadas. Então, não havendo perfurações, cortes, enfim, qualquer desgaste, vocês podem reutilizar elas através de uma descontaminação simples. Pode lavar com detergente, se vocês quiserem ser mais criteriosos ainda, mais cuidadosos ainda, vocês podem, por exemplo, comprar o hipoclorito de sódio, todo mundo tem em casa, a famosa que boa, fazer uma diluição, deixar 1% e deixar imersa nessa solução aí por 12 horas. A gente diz que dá para fazer isso durante a noite, né? Coloca em imersão durante a noite e no outro dia de manhã elas estão descontaminadas. Então elas podem ser reutilizadas desde que não ocorra, ou vocês não observem desgastes. As luvas de malha de aço, como eu já havia comentado para vocês, são utilizadas para evitar acidentes por objetos cortantes, perfocortantes, bastante utilizados então na indústria alimentícia, frigoríficos, abatedouros, quem trabalha com cozinhas industriais, restaurantes de maneira geral. Vocês estão vendo na imagem aqui, é uma luva de malha de aço, são pequenos elos, como se fosse uma corrente. Essas luvas aqui são extremamente duráveis, são fáceis de serem desinfetadas. A gente pode, no final do dia, ou, enfim, estabelecer um padrão a cada
uma hora, a cada 2 horas, enfim, isso depende do que vocês estão manipulando, vocês fazerem uma desinfecção com água fervente, né? A água em ebulição, isso resolve. Então, elas devem ser descartadas sempre que a gente tiver alguma solução de continuidade, romper esses elos, abrir algum um espaço, né, que permita, por exemplo, um acidente por corte. Mas normalmente elas são luvas bem duráveis. Por último, para vocês as luvas de casca de couro, como eu mencionei, elas são normalmente utilizadas para quem faz manipulação de animais, pelo fato de que elas são grossas, então vocês não têm sensibilidade, mas elas previnem, claro, depende do tamanho do animal. Se vocês pegar, por exemplo, vou comentar com vocês na próxima aula a questão dos controles de roedores. Se pegar um camundongo, o camundongo não vai conseguir perfurar um rato normal, esses ratos, o ratinho preto ou uma ratazana. Ela protege bem, um gato protege bem, pequenos roedores, pequenos animais. Se pegar um animal maior, talvez ela não seja não proporcione tanta proteção assim. Então, elas são utilizadas para manipulação de animais. Quem já conhece o biotério, já foi em biotério, ou, enfim, não teve oportunidade de conhecer o biotério, elas são muito utilizadas em biotérios em ambientes laboratoriais. Algumas observações que eu faço em relação ao uso de luvas, então sempre que você, independente do tipo de luva que você está utilizando, descartável ou não, sempre verificar a integridade física antes de as calçar, né? Então se a luva estiver perfurada, rasgada, vocês já descartam, independente. Não reutilizar descartáveis, algo bastante óbvio, mas que infelizmente a gente vê por aí, para passar uma aguinha e botar no sol que está nova. Né? Luvas descartáveis, já o próprio nome diz, elas são feitas para ser descartadas. Não devem ser utilizados fora do ambiente de trabalho, então, estou trabalhando, vou precisar sair pelo banheiro. Cara, você vai tirar a luva, você vai descartar, quando voltar você vai calçar outra luva. É assim que funciona. Tá? E uma observação importante, e vocês vão ver isso comigo mais adiante, no semestre que vem, quando eu demonstrar umas práticas de laboratório para vocês, que o ideal é que a gente não toque objetos comuns que estiverem fora do campo de trabalho. Então, por exemplo, vocês estão, semestre que vem, eu vou mostrar para vocês como é que faz o controle parasitário de ovinos, a gente faz um exame de fezes. Quando vocês estão preparando esse exame para fazer a leitura em microscópio, vocês estão utilizando luva. Feita a preparação e colocado no ambiente de leitura, quando vocês vão manipular o microscópio, o ideal é que vocês tirem as luvas, porque o microscópio não faz parte do processo de preparação da amostra, e se vocês tocarem o microscópio com a luva que vocês estavam preparando a amostra, vocês contaminam o microscópio. São observações que, conforme a gente for evoluindo no curso, eu vou mostrando para vocês, mas são importantes de serem mencionadas. Outros lembretes mais técnicos, tá? Então, sempre retirar a luva após finalização do procedimento. Se forem descartáveis, descarta. Se forem reutilizáveis, proporcionar desinfecção delas e para a próxima reutilização. O ideal é que a gente nunca toque a parte externa da luva. Ao remover a parte externa da luva, ela está protegendo as mãos de vocês, ela teve contato com o que vocês queriam fazer proteção. Então, quando vocês retiram a luva, o ideal é vocês não tocarem a parte externa, porque é uma parte que está contaminada. Você demonstra para vocês logo na sequência em sala de aula. Luvas, elas nunca vão proteger contra perfurações de agulha, independente do tipo de luva. Então, não é porque vocês estão com luvas calçadas que vocês estão livres de perfuração de agulha. Vocês têm que ter cuidado na manipulação de agulhas. Muito embora algumas luvas elas podem diminuir a penetração, o grau de penetração é até 50%, mas nunca protege. E, por fim, para quem tem hipersensibilidade a látex ou ao amido, então, tem a possibilidade de substituir por luvas de vinil. Em termos de comparação de preços, as vinílicas elas são um pouquinho mais caras, mas nada demais. Dando continuidade aqui aos EPIs, então, só para falar, esse aqui vocês utilizaram muito, infelizmente, né, nos últimos 2 anos, que são as máscaras de proteção. Existem inúmeras máscaras de proteção, eu trouxe as mais importantes para vocês, e nenhuma delas são as máscaras de pano que a gente vê por aí. As máscaras de pano, na realidade, elas tinham mais um efeito psicológico sobre a gente do que um efeito efetivo. Então, o objetivo das máscaras é proteger vias respiratórias e mucosa oral, basicamente contra agentes, no nosso caso, durante a pandemia, agente viral.
para evitar a contaminação das vias respiratórias, a contaminação podia se dar pelas vias respiratórias ou, enfim, mucosa oral. E aí existem diferentes tipos de máscara. As mais comuns são as descartáveis, chamadas de máscaras de TNT, que é a abreviação de tecido não tecido, e as que são recomendadas até hoje, no caso de necessidade de uso em ambiente hospitalar ou para quem está com sintomas gripais, independente de ser Covid ou não, são as máscaras N95. Existem vários outros tipos de máscara, mas essas aqui são as mais importantes, por isso que é elas que eu destaco para vocês e são sobre elas que eu vou trazer algumas características. Então, a máscara de CNT, primeiro, ela é descartável. Então, terminou de utilizar, descarta. Quanto tempo? Depende do que você está fazendo, dependendo de que você está. Então, às vezes, você vai descartar, vai utilizar a máscara durante a manhã, não está exercendo nada que aumente sua frequência respiratória, que te proporcione sudorese, enfim. Às vezes tem que trocar de hora em hora, depende do que você tem que fazer. Mas o mais importante, elas são descartáveis. Então elas não são máscaras que têm uma eficiência de filtração viral muito grande. Se vocês forem ver o que está indicado aqui para eficácia ou eficiência de retenção bacteriana, que são agentes completamente diferentes, é de 99,8%. Então, para agentes virais, elas faziam proteção, mas elas não eram as máscaras mais efetivas. As N95, por outro lado, são as máscaras que sempre foram recomendadas, continuam sendo recomendadas. Essas N95, por que elas se chamam N95? Porque elas têm uma filtragem mínima de partículas, incluindo partículas de 95%. Essa N95 é uma máscara produzida nos Estados Unidos, produzida na Europa, a N95, e certificada, né, por alguns órgãos de certificação. Então, por exemplo, para os Estados Unidos e Comunidade Europeia, a União Europeia, ela é certificada por esse instituto aqui de segurança de saúde, o Instituto Nacional de Segurança de Saúde. A nossa equivalente aqui no Brasil, a N95, é uma máscara que a gente chama de PFF2. Ela é uma máscara equivalente à N95, ela tem a filtragem mínima de 95% de partículas, e ela é certificada pelo nossa agência de certificação, que é o Inmetro. Provavelmente vocês viram também, durante a pandemia, uma máscara chamada KN95, tinha um K na frente. Ela é uma máscara produzida na China, tá? Ou seja, com padrão de certificação chinesa, e ela tinha um pouco menos de 95% de capacidade mínima de filtração. Essas máscaras elas continuam sendo recomendadas para ambientes hospitalares. Nos últimos dias, em algumas cidades de Santa Maria, voltamos à necessidade de ter esse uso dessas máscaras e todas as pessoas que trabalham e circulam dentro de ambiente hospitalar. E mesmo antes da pandemia, dependendo do local de trabalho dentro dos hospitais, essas aqui são as máscaras que vocês encontram o pessoal utilizando. Alguns lembretes técnicos sobre a utilização de máscaras. Então, nunca deixar a máscara pendurada no pescoço e orelha. A máscara não é adereço, ou ela está sendo utilizada ou ela está no na sua caixa, no seu pacote, enfim, depende de como ela vem acondicionada. Sempre descartar em recipiente apropriado, então são objetos contaminados, o ideal é que a gente descarte ele em lixo contaminado. Não guardar em bolsas ou gavetas. Depois da pandemia foi bem comum, e acho que ainda é bem comum, as pessoas encontrarem uma máscara ou outra guardada no bolso, esquecida no bolso ou guardada numa gaveta. Relembrando, aquelas máscaras de pano, elas não têm efetividade, para não dizer nenhuma, é muito baixa. Então, proporcionava mais um conforto psicológico para quem estava utilizando, mas a efetividade delas é muito baixa. Tá? E aqui era algo que vocês sempre ouviram falar, né? Que depois que vocês colocaram a máscara, evitar ficar tocando essa máscara, tá? Para diminuir a proporção de contaminação ao longo do tempo. Dando continuidade aos principais EPIs, tá? Você deve ter já visto óculos de segurança. Esses óculos de segurança devem ser sempre utilizados em atividades que possam produzir respingos, aerossóis, então estilhaços, fontes luminosas intensas,
e agentes químicos, físicos ou biológicos para proteção dos olhos. Tá? Então, são reutilizáveis desde que estejam íntegros. Então, se os óculos estão íntegros, eles são reutilizáveis. A gente pode fazer, após o uso, uma lavagem simples com sabão, água, sabão ou detergente neutro, que não tem problema nenhum. Também pode ser utilizado o mesmo hipoclorito que eu falei para vocês das luvas reutilizáveis lá, a mesma diluição, 0,1%. Então, que boa, não é propaganda comercial, mas o pessoal conhece mais por que boa. Quando a gente trabalha com agentes biológicos, para fazer desinfecção de agentes biológicos. Às vezes me pergunto se pode utilizar álcool ou soluções alcoólicas. Não, o ideal é não utilizar. O álcool ele acaba retirando a película de proteção desses óculos, diminui aumenta o ressecamento do plástico e diminui muito a vida útil desses óculos. Então, evitar soluções alcoólicas. Aqui só para vocês verem, a gente tem então óculos de proteção transparente, óculos de proteção escuros. Estão vendo que tem vedação lateral, vedação frontal aqui. Por que estou falando isso? Porque os nossos óculos normais, por exemplo, eu uso óculos rotineiramente, esses meus óculos aqui não têm função protetiva, têm função oftálmica. Então, eu não posso dizer que porque eu estou utilizando óculos, comuns, né, eu estou protegido. Então, eu tenho que utilizar esses óculos aqui sobre os meus. Tá? Então, esse aqui é o lembrete técnico. Óculos comuns não fornecem proteção adequada. Ainda em relação a EPIs, o mais comum de todos, outro bastante comum, não é o mais comum de todos, mas os jalecos ou aventais. Então, o objetivo desses jalecos é proteção de roupa e da pele, então evitar desgaste de roupas e evitar contato direto com a pele. Esse aqui é algo que eu enfatizo bastante. O jaleco deve ser utilizado em ambiente de trabalho, então comumente a gente vê, infelizmente, as pessoas... quando eu estava fazendo veterinário e via muita gente, por exemplo, lá nos básicos, lá embaixo, saía da aula e ia para o bar de jaleco. Saía do hospital e ia para a cantina de jaleco. Então, isso é um absurdo. O jaleco é feito para ser utilizado em ambiente de trabalho. Saiu do ambiente de trabalho, pendura ele, volta, coloca de novo. Existem jalecos de manga curta, de manga longa. Depende do que vocês estão trabalhando. Eu, particularmente, independente do que eu trabalho, eu prefiro de manga longa. O objetivo é proteger. Então, manga longa. Existem diferentes tipos de tecidos. Você pode dizer, mas é quente. Tá? Não, existem tecidos mais quentes, tecidos menos quentes, sintéticos, que são mais apropriados para locais quentes. Tá? Então, por exemplo, de algodão, ele é um jaleco mais pesado, mais quente, mas existem jalecos de material sintético que são bem ajustáveis às temperaturas. Tá? E existem também jalecos descartáveis, de TNT, o mesmo TNT que vocês viram para as máscaras, desculpem, existem jalecos. E esses jalecos, portanto, são descartáveis. Alguns lembretes técnicos, então a roupa branca não substitui jaleco. A pessoa que está usando roupa branca está substituindo jaleco. Não, basicamente por duas coisas. O objetivo do jaleco é proteger a roupa. Ponto menos importante. E o segundo, o objetivo do jaleco é proteger a pele. Então, a roupa branca, mesmo que comprida, ela não vai proteger da mesma forma que um jaleco protege. Tá? E, enfatizando aqui, não circular nas dependências externas. Utilizar o jaleco, ele é necessário. Okay? Por fim, existem alguns outros EPIs, tá, que vocês podem ter visto já, vocês podem ter utilizado. Gorro descartável, bastante utilizado para quem faz manipulação de alimentos, em ambientes estéreis. Existem ainda calçados fechados. Por exemplo, quando nós vamos para as aulas práticas lá, eu recomendo que vocês utilizem botas de borracha na vinicultura para evitar acidentes de trabalho. E existem também os chamados propés, que são normalmente de plástico ou de TNT, descartáveis, que a gente utiliza sobre os nossos calçados. Então são os outros EPIs de uso simples aí. Passando para a segunda parte aqui, que é a parte de desinfecção de desinfetantes. Então, deixando de lado já os EPIs, caso vocês tenham dúvidas, a gente pode conversar na sequência. Eu vou trazer alguns aspectos interessantes e básicos sobre desinfecção de desinfetantes, algumas coisas provavelmente vocês já, mesmo que não sabendo,
função, a utilidade, vocês já viram, vocês já passaram por algum, enfim. Não vou falar para vocês, até porque não é o objetivo dessa unidade, não é o objetivo da disciplina falar de classes de desinfetantes, no final dessa aula para vocês alguns exemplos, mas não vou ficar falando de ação específica de cada um. Tá? Então, sempre que a gente falar de biosseguridade, e para nós que trabalhamos com manejo de animais, criação animal, produção animal, a biosseguridade é um elemento extremamente importante para manter as sanidades do rebanho, para garantir a entrega de um alimento seguro, segurança alimentar. Os desinfetantes eles são indispensáveis para garantir essa biosseguridade, porque eles vão garantir ou maximizar ambientes higiênicos, ambientes de autocontrole sanitário. Nesse sentido, a gente pode dizer que os desinfetantes e os processos de desinfecção são os principais métodos para a prevenção de doenças. Tá? Veja, estou falando de prevenção, estou falando de tratamento. Então, o processo de desinfecção e a utilização de desinfetantes eles são métodos preventivos e não métodos terapêuticos. A gente não faz tratamento através do uso de desinfetantes ou utilização de processos de desinfecção. Então, por que eles são considerados métodos de prevenção? Porque eles vão sempre, desde que bem utilizados, manter uma concentração baixa dos agentes patogênicos. Lá na primeira unidade, vocês viram quem são os agentes patogênicos, não quem, o que são agentes patogênicos. São agentes que causam enfermidades. Tá? Então, os desinfetantes eles mantêm esses agentes patogênicos em baixa concentração. Em baixas concentrações, eles tendem a não causar doenças. Há também, através do uso de desinfetantes e de alguns processos de desinfecção, a gente pode eliminar alguns agentes indesejáveis. Tá? Então, são processos extremamente importantes, repito, na manutenção de biosseguridade dos rebanhos. Antes de falar de alguns processos de desinfecção e alguns conceitos dentro dos grupos de desinfetantes, eu trago para vocês as principais características desejáveis do desinfetante. Já adianto que não existe um desinfetante ideal, 100%, que vai cumprir todas as características desejáveis. O que vocês vão ter que saber é escolher o que tenha o maior número dessas características desejáveis para o propósito que vocês estão querendo atender. Então, dentro das características desejáveis, o que nós temos? Ser germicida. Germicida é um termo muito antigo, mas sempre continua sendo utilizado. Então, capacidade de destruir alguns agentes patogênicos, alguns. Ser de baixo custo, de aplicação econômica, tá? Entrando no aspecto de economia, o ideal é que um desinfetante seja de baixo custo e que a aplicação dele também não gere um dispêndio grande para o produtor. Ser atóxico, ou seja, não ser tóxico tanto para nós que somos aplicadores quanto para os animais que estão convivendo nesse ambiente onde o desinfetante é utilizado. Não sendo tóxicos, eles não vão irritar pele e mucosas. Tá? Então, ser estável frente à presença de matéria orgânica, pH e luz. O que ocorre muitas vezes é que muitos desinfetantes, conforme vai aumentando a concentração de matéria orgânica, ou vai alterando o pH, acidificando ou basificando ele, ou expostos à luz, especialmente a raios UV, eles vão perdendo a capacidade de ação. Então, quanto mais estável, melhor. Ser solúvel em água. Tudo que é solúvel em água normalmente é de fácil aplicação e entra aqui na questão de aplicação econômica. Os que não são solúveis em água, eles já têm uma maneira de aplicação um pouco mais complexa e normalmente eles são um pouquinho mais caros pelo fato de a gente ter que utilizar um diluente diferente de água. Não conferir odor ou sabor aos objetos e aos alimentos, se for um desinfetante de alimento. Por quê? Nem nós, nem os animais gostam de comer qualquer que seja o alimento que não tenha o sabor do alimento. Então não dá para deixar gosto nos objetos. Penso, vocês vão desinfetar bebedouros e o animal vai beber. Os animais são muito sensitivos, né? Tem sentidos muito apurados, então se sentir cheiro diferente, eles vão relutar em beber água. Então talvez a gente vai diminuir o consumo de água, de alimentos, enfim. Ter poder residual, o que é ter poder residual?
utilizarem o desinfetante, ele permanecer atuando por um bom tempo, longo tempo. Tá? Ser de fácil aplicação, então além de ser uma aplicação econômica, ser de fácil aplicação, não adianta a gente ter um desinfetante que é excelente, mas para você aplicar, a gente tem que fazer 5, 6, 7, 8, 9, 10 etapas. Tá? Ser de fácil aplicação. Apresentar poder de penetração, dependendo da superfície que vocês estão utilizando e o fim que vocês estão utilizando, é interessante. Se desinfetante tem um poder de penetração. Tá? Possuir rapidez de ação. Não adianta a gente ter um desinfetante que demora muito para agir, demora muito para agir, ele tem uma baixa capacidade de regressiva. Não ser corrosivo, do ponto de vista de manter a integridade das estruturas. E por fim, ser biodegradável, ou seja, que depois que ele exercer suas ações, depois que o poder residual acabar, ele ser degradado em substâncias que não são agressivas ao meio ambiente. Então, vendo essa lista aqui, vocês veem que vocês nunca vão encontrar um desinfetante com todas elas, com todas essas características. O que vocês têm que fazer é procurar, dentro do propósito de vocês, um que tenha a maior quantidade dessas características desejáveis. Ok? Dando agora uma importância ou uma ênfase para algumas técnicas de desinfecção, eu vou mostrar algumas coisas para vocês aqui agora em aula, depois algumas a gente vai ver na prática depois. Então, as técnicas de desinfecção vão sempre depender do objetivo, do material a ser desinfetado, do tipo de animal ou, enfim, produção que vocês estão trabalhando. Então, a gente pode ter algumas técnicas, algumas estruturas para desinfecção, por exemplo, pedilúvio, rodolúvio, algumas possibilidades de imersão, aspersão, fumigação. Tá? Eu vou passar para vocês agora na sequência um pouquinho sobre cada um desses mecanismos aqui de desinfecção. Alguns vocês já viram, tá? Talvez quase todos eles. Começando com o pedilúvio, tá? Pedilúvio normalmente vocês vão encontrar na entrada das instalações, tá? E ele pode servir tanto para desinfecção dos nossos calçados ou para desinfecção dos cascos dos animais. Tá? Então, desinfecção direta de quem está transitando dentro da estrutura e desinfecção direta dos cascos dos animais que a gente pode proporcionar. Tá? Então, são bastante utilizados por exemplo, granjas ou propriedades que aceitam visitas para evitar contaminação externa, né? Então, pessoas que vêm de fora vão trazer agentes patogênicos. Podem ser utilizados para fazer manejo de animais. Semestre que vem, a ovinocultura, vocês vão ver comigo, uma das principais doenças de ovinos, que é a podridão dos cascos, ou foot rot. E no manejo dessas doenças, na prevenção e no auxílio terapêutico, a gente vai falar bastante de pedilúvio. Tá? Então, pedilúvio no manejo dos animais, então, ele pode ser bem importante, né, como medidas de controle, prevenção e controle de algumas enfermidades de cascos. E o ideal é que a gente sempre, falando em ovinos aqui, mas serve para bovinos também, a gente sempre faça os animais passarem por um pedilúvio quando a gente está introduzindo, tá? Durante a quarentena, que esses animais vão chegar para a quarentena, a gente possa fazer passar desses animais com uma maneira de prevenção. Tá? Então, aqui só umas imagens para vocês, diferentes tipos de pedilúvio, mais modernos, entre aspas, e mais simples. Esse que eu estou apontando para vocês aqui é um de plástico que vocês conseguem comprar, então, móvel, vocês conseguem colocar em diferentes locais. Então tem essa borda externa, um plástico rígido, tá? Difícil de ser quebrado. Depois tem um ambiente interno com uma borracha, e sobre essa borracha vai como se fosse uma esponja. Então vocês vão colocar o líquido desinfetante aqui. Isso aqui é para desinfetar botas. Isso aqui é um mais, digamos assim, mais, entre aspas, tecnológico. Não tem muita tecnologia aqui não. Mas o pedilúvio ele pode ser incorporado à própria construção. Então, vocês estão vendo dois exemplos aqui, onde vocês têm uma pequena depressão que foi feita durante a construção, e dentro dessa depressão aqui vocês têm líquido contendo desinfetantes. Então, mas eu sou responsável técnico por uma construção que é antiga, não tem isso aí, e o proprietário não quer comprar esse pedilúvio aqui porque não quer gastar. Você pode fazer simples como eu estou mostrando nessa imagem aqui. Ó. Tem um galão cortado, duas extremidades,
cabendo o pé do sujeito aqui dentro, vocês colocam um líquido desinfetante e serve com o pedilúvio. Claro, esteticamente ele não é bonito, mas ele cumpre as funções que é a função de desinfecção. Ah, então, isso aqui evita a contaminação externa. Evita não, né? Minimiza a contaminação externa. Então, é uma estrutura bem importante que às vezes a gente esquece, tá, de utilizar. Trazer alguns pedilúvios aqui com objetivo, esses anteriores aqui para desinfecção de calçados, esse aqui para fazer os animais passarem por eles. Aqui é um pedilúvio de ovino, vocês estão vendo, né? Uma proporção do brete aqui, tem o pedilúvio embaixo para passagem dos ovinos. Aqui é o mais simples, esse aqui, por exemplo, vocês estão vendo, tem estrutura metálica, embaixo da estrutura metálica vocês têm um pedilúvio de plástico, é o mesmo quase, o mesmo princípio daquele que eu mostrei para vocês ali, utilizados para calçados. Plástico, dentro vocês têm uma espécie de esponja, tá? Os animais vão passar por ele. Aqui vocês têm um simples, ó, entre um piquete e outro, cada vez que os animais transitam entre um piquete e outro, eles vão passar por um pedilúvio de concreto aqui, que minimiza ou diminui as chances de contaminação cruzada de um piquete para outro. Aqui um pedilúvio para bovino de leite, então cada vez que os animais, por exemplo, saem da sala de ordenha ou entram na sala de ordenha, enfim, vocês estão fazendo os animais passarem por esse pedilúvio. Aqui um pedilúvio um pouco mais tecnológico, então, barras de delimitação que fazem um corredor para o animal passar aqui, e esse animal, quando passa, ele recebe um jato, vocês estão vendo aqui nessa outra imagem, nos cascos, que faz a limpeza dos cascos e pode fazer a desinfecção. Ok? Então, aqui são alguns exemplos para vocês. De pedilúvios. Então tem esse pedilúvio. Esse aqui esse que vocês estão vendo, o bovino aqui, é o mesmo que eu mostrei para vocês aqui, ó, nos ovinos. Vocês estão vendo esse aqui nos ovinos. Esse aqui é o mesmo. Então vocês podem comprar em módulos, aí dentro tem algumas barras de proteção, vem com um colchão, tipo uma esponja. Ok? Rodolúvio. Se o pedilúvio para proteger os pés e os cascos dos animais, o rodolúvio é para as rodas. Então, isso aqui é para não só para os pneus dos carros, mas também vocês vão ver que os rodolúvios eles podem fazer o processo de desinfecção de todo o veículo. Tá? Então, normalmente é colocado na entrada das propriedades de granjas e fazem desinfecção dos pneus, desinfecção dos veículos. Tá? Qual o objetivo? Evitar a circulação de agentes patogênicos de uma propriedade para outra. Mesma coisa, quando a gente está fazendo isso nos calçados, a gente está evitando ou minimizando as chances de transmissão de agentes patogênicos de quem está vindo de fora para dentro da propriedade. Aqui, a diferença é que é para o veículo. Tá? Então, existem diferentes tipos, por exemplo, aqui vocês estão vendo, ó, um espaço, aqui você utiliza cal virgem, esse cal virgem faz a desinfecção dos pneus desse veículo. Aqui vocês estão vendo outro tipo, ó, é em barra, então vocês estão vendo barras laterais, uma barra superior. Aqui vocês têm uma caixa d'água que se coloca desinfetante diluído na água e uma bomba de propulsão. Então, quando o veículo passar aqui, é emitido um jato que faz a desinfecção desse veículo. Por exemplo, aqui é um similar. Ó. Vocês estão vendo, ó, passando um carro aqui e está recebendo em cima e lateralmente o desinfetante. Aqui é exatamente igual aquele que eu mostrei anteriormente. Então, aqui, ó, tem as barras, uma barra superior e duas barras laterais. Quando o caminhão passa, ele é desinfetado. Imersão. A imersão, basicamente, é feita para desinfecção de objetos. Tá? Então, um ótimo agente de desinfecção por imersão é a água em ebulição. Então, a água fervente a gente pode colocar sobre objetos que permitam a utilização de água fervente. A água fervente faz um ótimo processo de desinfecção. Tá? E também a gente pode utilizar soluções contendo desinfetantes. E eu vou trazer para vocês aqui alguns exemplos de imersão para tratamento. Então não é a imersão, só trago porque as pessoas sempre me perguntam isso. Não é a utilização de desinfetantes, mas as imersões para tratamento terapêutico, que a gente utiliza medicamento. Então, aqui um exemplo de imersão para desinfecção de objetos. Tem uma autoclave aqui. Você coloca os objetos de desinfecção, por exemplo, cirúrgicos.
coloca aqui dentro desse equipamento. Esse equipamento vai ferver a água, então se não ter vapor aqui vai causar a desinfecção. Vocês podem comprar esses estojos aqui. Vocês estão vendo que esses estojos aqui são de aço cirúrgico. Vocês estão vendo que tem extremidades perfuradas para sair o vapor. Vocês podem colocar instrumentos cirúrgicos aqui, por exemplo, que vocês vão utilizar no dia a dia. Colocam água fervente, fecha isso aqui, o vapor vai sair, a água fervente vai causar a desinfecção desses elementos. Aqui só, como eu comentei para vocês, não é desinfecção, é tratamento. Mas os animais são imersos ou são aspergidos. Tá? Isso aqui é uma imersão no caso. Então os banheiros, antigos banheiros de imersão, os bovinos passavam aqui, então nessa água, nesse líquido aqui, tinham agentes mosquicidas, carrapaticidas, enfim, para controle de mosca e de carrapato. O animal entrava, passava, isso aqui é profundo, então ele tem que nadar. Às vezes a gente dá uma afundadinha na cabeça, as pessoas dão uma afundadinha na cabeça pro mosquicida ou carrapaticida atuar também na cabeça, os animais saem do outro lado. Tá? Isso aqui é uma imersão, mas não é uma imersão para desinfecção, é uma imersão para tratamento. Tá? Vocês vão ver com o professor Zene, bovinocultura de leite. Isso aqui é um processo de imersão que pode ser feito antes da deve ser feito antes da ordenha e pós-ordenha, que a gente chama de pré-dipping antes da ordenha, evitar a contaminação do leite que está sendo ordenhado, e pós-dipping, ou seja, depois da ordenha, para evitar que a vaca, no pós-ordenha, depois que foi ordenhado, tenha contaminação dos termos, e isso poderia levar a mastite. Então aqui vocês têm, por exemplo, elementos, as canecas de pré-dipping, de pós-dipping. Aqui dentro vão as soluções desinfetantes. Vocês vão ver isso aí em detalhes com o professor Zene na bovinocultura de leite. Aspersão. Aspersão é outro tipo que a gente pode utilizar para desinfecção de desinfetantes. Tá? Então, a aspersão é um processo que a gente faz aspergindo um desinfetante sobre o material a ser desinfetado. Tá? Então, pode ser feito com bombas costais, enfim, qualquer equipamento que faça aspersão. Eu vou trazer para vocês uns exemplos aqui que não são de desinfecção também, são de tratamentos. Então não é a desinfecção, é tratamento, utilizando bombas costais, utilizando os túneis de spray. Então, repito, não é desinfecção, é tratamento, mas só para exemplificar. Então, esse aqui, por exemplo, é um tratamento da mesma maneira que o banheiro de imersão, onde o bovino caía lá e nadava, que vocês podem fazer muito mais utilizado isso aqui, na realidade. Uma bomba costal, nesse caso que não é uma bomba costal, isso aqui está ligado a uma caixa de água com um motorzinho, está fazendo a aspersão de um mosquicida, de um carrapaticida em um bovino aqui. Faço um parênteses, o manipulador está utilizando EPIs, calça comprida, casaco comprido, luva, bota, máscara, proteção para a cabeça. Esse aqui é um exemplo de aspersão. Poderia estar utilizando uma bomba costal aqui? Sim, poderia estar utilizando uma bomba costal. Esse aqui são os túneis de spray, então são um pouco mais modernos. Esses túneis de spray aqui normalmente eles são ligados a um motor. Esse motor faz a propulsão do líquido, o bovino passa aqui dentro, como vocês estão vendo nessa imagem, e ele recebe diferentes jatos aqui, a aspersão no corpo. Repito, isso aqui é tratamento, tá? Não é utilização de desinfetantes. Eu só trouxe para exemplificar para vocês. Fumigação. Fumigação é um processo bastante utilizado, por exemplo, em incubatórios. Vamos ver com a professora Diana lá em avicultura. Fala de incubatório, o método de desinfecção dos incubatórios é a utilização de fumigação. Mas talvez vocês tenham visto mais isso aqui no combate de mosquito, por exemplo. Fumacê, aplicação de fumaça. Tá? Isso aqui é feito por meio de gás. Tá? Esse gás pode ser produzido por queima de pastilha, queima de pó, tem pastilhas de formol, pastilha de permanganato de potássio, enfim, existem vários agentes que produzem esse gás. Então esse gás é espalhado pelo ambiente. Vejam aqui, utilizando o aplicador utilizando botas, macacão de proteção. Não dá para ver aqui, mas provavelmente está utilizando máscara. Talvez estivesse utilizando uma luva, que seria mais interessante. Aqui um outro exemplo, também, equipamento de proteção. Aqui está utilizando máscara, tá certinho. Então, aplicando uma fumaça. Isso aqui é bastante utilizado no controle de mosquitos. Então, quando a gente fala de prevenção de dengue, de zika, enfim, para combate especialmente do Aedes aegypti, a gente vê bastante as campanhas de fumaça. Em relação a algumas terminologias, eu trago para vocês, para a gente encaminhar a unidade. Então, vocês vão ver que
existem diferentes terminologias, o que é um desinfetante, o que é um antisséptico, o que é um sanitizante, o que é um detergente. Eu vou trazer só para vocês, de maneira geral, o que significa cada um desses agentes, desses termos aí, e aí, por fim, esterilização. Então, o que é um desinfetante? Desinfetante é toda qualquer substância que vocês possam utilizar para causar uma desinfecção. Tá? Então, destruir formas vegetativas, tá, de um micro-organismo, tá, que estejam sobre a superfície de objetos inanimados. Tá? Então, o que são formas vegetativas? São as formas mais comuns, por exemplo, das bactérias. Tá? A gente não vai falar de forma vegetativa para vírus, a gente não vai falar de forma vegetativa para fungo. Mas as bactérias, algumas bactérias possuem uma forma vegetativa, que é a forma comum, e algumas possuem uma forma esporulada, ou esporo, talvez vocês já ouviram falar disso. O esporo, ela é uma estrutura de proteção. Quando a bactéria ela se sente, por exemplo, que ela está, entre aspas, em perigo, ameaçada, ela se transforma em um esporo. Os desinfetantes, eles não destroem, normalmente, as formas esporuladas. Então, eles servem para a maioria das bactérias, mas não para as formas esporuladas, que são as formas de proteção. Um exemplo de bactéria que forma esporo é o tétano. O tétano forma esporo, por isso que ele pode permanecer no ambiente por muitos anos. Tá? Então, servem para as formas comuns de bactérias, mas não para as formas esporuladas. Tá? Essa informação que é importante, ó, não promovem necessariamente a esterilização. Tá? Na realidade, raramente promovem a esterilização. No final, vocês vão ver que a esterilização é um processo que elimina qualquer forma de contaminante de um objeto. O que é um antisséptico? O antisséptico todos vocês vão utilizar. São utilizados no tratamento de profilaxia antimicrobiana. E o antisséptico, o objetivo do antisséptico é ser utilizado em tecido no organismo, de pele e mucosa. Então, quando vocês vão na farmácia, vocês pedem um mertiolate, que era um negócio que ardia muito antigamente. Quando vocês pedem uma clorexidine, um sprayzinho, esses sprays são antissépticos. Então, são utilizados. Vocês não vão utilizar um desinfetante. O ideal é não utilizar o desinfetante na pele de vocês. Vocês não vão utilizar, que boa, hipoclorito de sódio a 0,1% para desinfecção de pele. Não, ela é agressiva a pele ao longo do tempo. Na pele, se vocês quiserem fazer uma desinfecção, vocês vão utilizar um antisséptico. Tá? Então, para a pele antisséptico, para objetos inanimados, desinfetantes. Tá? O que são sanitizantes? Sanitizantes são coisas que a gente comumente utiliza nas limpezas da nossa casa. Então, quando a gente faz o uso de um sanitizante, está limpando a casa, está passando um produto no chão, está largando um produto no vaso sanitário, esses são sanitizantes. E aí vocês devem lembrar, normalmente vocês veem essas propagandas na TV, elimina 99% dos germes. Então, sempre que falar isso, normalmente são sanitizantes. Tá? Sanitizantes normalmente atuam sobre bactérias, tá? Mas também tem ação sobre um grande grupo de vírus, enfim. Então, sanitizantes são substâncias que são utilizadas para reduzir o número de micro-organismos em um ambiente a um nível seguro. Tá? Sanitizantes são produtos que normalmente a gente utiliza na desinfecção diária das nossas casas. O que são os detergentes? São aqueles que a gente utiliza para lavar a louça, professor. Isso mesmo, é um exemplo clássico. Tá? Então, substâncias que utilizam... os detergentes, eles aumentam a capacidade de penetração de água. Então, quando a gente tem uma louça gordurosa, se vocês usarem só água, vocês vão demorar muito para limpar, vocês não vão conseguir limpar, porque a gordura, ela impede a penetração da água, né? Vocês lembram lá na química, no ensino médio, no ensino fundamental, tá? da incompatibilidade entre água e as duas fases que formam, água e gorduras, não se misturam. Né? O detergente, ele permite isso, ele aumenta a capacidade de penetração de água, então ele vai removendo as ligações da gordura, por exemplo, e aí a gente consegue ter uma limpeza do ambiente. Então, mesmo o detergente que a gente utiliza para lavar a louça, a gente pode utilizar no ambiente. Às vezes o ambiente tem muita gordura, e se a gente não utilizar um detergente, mesmo que vocês utilizem um antisséptico, um desinfetante de ambiente, se vocês não utilizarem um detergente antes, aquele desinfetante não vai conseguir penetrar. Lembre que uma das características desejáveis é a penetração no ambiente de aplicação. Muitas vezes a gente tem que utilizar um detergente antes para que a gente aumente a capacidade de penetração da água. Então, a gente utiliza um detergente, faz uma lavagem inicial, depois a gente faz a aplicação do desinfetante.
Então, o objetivo dos detergentes é reduzir a tensão superficial da superfície, né? Com isso, aumenta a capacidade de penetração da água. Por fim, esterilização é um processo que pode ser químico, substâncias químicas ou físicas. Exemplo de esterilização por agentes físicos é água fervente ou água em ebulição. E a esterilização vai destruir ou eliminar todas as formas de vida. Então, algum objeto esterilizado, primeiro exemplo de EPI que eu falei para vocês, as luvas de cirurgia, elas são esterilizadas. Portanto, elas não têm nenhuma forma de vida. Então, se vocês forem fazer um processo cirúrgico, aquelas luvas são esterilizadas, elas não têm nada, nenhuma forma de vida, então elas não vão contaminar o processo cirúrgico. Então, a esterilização apta destrói todas as formas de vida, pode ser um processo químico, utilização de produtos químicos para esterilização, ou métodos físicos. Aqui só para trazer para vocês alguns exemplos de desinfetante, a gente tem vários grupos, né? Então, amônia quaternária é um dos mais comumente utilizados. A gente tem compostos clorados, iodados, cresol, fenol, formaldeído, gliceraldeído, água oxigenada, peróxido de hidrogênio. Quando eu falo em cresol, vocês devem ter ouvido falar de creolina já. A creolina tem uma pequena concentração de cresol. Então, eu não vou entrar em detalhes sobre cada um deles, tá? Mas só para vocês terem uma ideia do que é um desinfetante. Lembrando que desinfetante é para objetos, e quando a gente fala em superfície de pele, mucosas, a gente utiliza um antisséptico, seja para nós, seja para os animais. Então não é porque é um animal que a gente vai jogar sobre esse animal aí amônia quaternária. Não, amônia quaternária é desinfetante, não é um antisséptico. Tá? Então, só para encerrar essa aula que vocês estão vendo agora, eu sempre faço essa pergunta. No caso aqui são 4 opções, não 3, tá? Tem essas 4 opções de álcool para desinfecção, como antisséptico ou desinfetante. O que vocês escolheriam? Álcool 46, álcool 70, 96 ou 99. Lembrando que esse número aqui é a concentração de álcool. Álcool 99 tem 99 partes de álcool para 1 de água. Álcool 96 tem 96 partes de álcool para 4 de água. Álcool 70 tem 70 partes de álcool para 30 de água. Tá? O ideal é a gente utilizar álcool 70. Às vezes a gente pensa que quanto mais alta a graduação do álcool, melhor. Mas você tem que lembrar que o desinfetante, a desinfecção, tá? A substância precisa ficar atuando. Se a gente utilizar um álcool de alta graduação, ele tem pouca água. E o álcool faz o quê? Ele volatiliza, ele evapora, digamos assim, volatiliza muito rápido. Então não vai ficar muito tempo agindo. Então o ideal é o álcool 70, porque ele tem 30% de água, essa água vai reter um pouco mais o álcool atuando e faz um processo de desinfecção mais eficaz. Álcool 46 é um álcool que tem mais água do que álcool, então ele não tem uma capacidade de fazer desinfecção tão grande assim. Ok? Então, caso vocês tenham dúvidas, a gente pode conversar na próxima aula, ou vocês podem me procurar. Então, o objetivo dessa aula foi a gente dar uma recuperada nas aulas perdidas. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, estou à disposição. Um abraço a todos e um ótimo janeiro para nós aí.